Neste vídeo, vou apresentar 18 itens sobre o direito processual civil referente ao assunto do Código de Processo Civil, artigo 64 até o artigo 66 e também artigo 70 até o artigo 76. Seção 3 da incompetência. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Há conflito de competência quando 2 ou mais juízes se declaram competentes, 2 ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Entre 2 ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. Da capacidade processual. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou procurador, na forma da lei. O juiz nomeará curador especial ao incapaz se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade. Réu preso revel, bem como o réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens, resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles, fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família, que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge, do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos. O consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo ou quando lhe seja impossível concedê-lo. A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo. Serão representados em juízo ativa e passivamente a União pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado, o Estado e o Distrito Federal por seus procuradores, o município por seu prefeito, procurador ou associação de representação de municípios, quando expressamente autorizada. Serão representados em juízo ativa e passivamente a autarquia e a fundação de direito público por quem a lei do ente federado designar, a massa falida pelo administrador judicial, a herança jacente ou vacante por seu curador, o espólio pelo inventariante. Serão representados em juízo ativa e passivamente a pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores, a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica pela pessoa a quem couber a administração de seus bens, a pessoa jurídica estrangeira pelo gerente, representante ou
administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. Serão ainda representados em juízo ativa e passivamente o condomínio pelo administrador ou síndico. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. A sociedade ou associação, sem personalidade jurídica, não poderá opor a irregularidade de sua constituição quando demandada. O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo. Os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco pela prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. A representação judicial do município pela Associação de Representação de Municípios somente poderá ocorrer em questões de interesse comum dos municípios associados e dependerá de autorização do respectivo chefe do Poder Executivo Municipal com indicação específica do direito ou da obrigação a ser objeto das medidas judiciais. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, o processo será extinto se a providência couber ao autor. O réu será considerado revel se a providência lhe couber. O terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. Descumprida a determinação em fase recursal perante Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior, o relator não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente, determinará o desentranhamento das contrarrazões se a providência couber ao recorrido. Bons estudos e até o próximo vídeo.